Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa vasta casa senhorial situada nos limites da cidade, atrás de um portão de ferro forjado coberto de era, vivia um homem chamado Sr. Adrien Delval. Não se tratava de uma mansão comum. Era um reino congelado no tempo, onde cada cômodo parecia aguardar um sopro que nunca chegaria. As paredes estavam cobertas de pinturas caras, retratos de ancestrais solenes, paisagens enevoadas em tons de sépia, naturezas mortas cujas flores pareciam murchar um pouco mais a cada dia. Sob as janelas altas e com cortinas grossas, a poeira dançava ao menor raio de sol, como se o próprio passado relutasse em partir. Os corredores eram longos, silenciosos, forrados de tapetes persas e mesas de console antigas, além de objetos de arte esquecidos. Neste santuário de luxo e solidão, o silêncio reinou supremo, interrompido às vezes pelo rangido da madeira ou pelo zumbido distante de um velho radiador. Adrien Delval, outrora um magnata imobiliário de renome internacional, possuía tudo: arranha-céus em Dubai, hotéis em Paris, vilas nas colinas de Malibu. Construiu impérios, negociou fortunas. Seu nome inspirava respeito e ambição. Mas desde a morte repentina de sua esposa e único filho em um acidente de avião, 5 anos antes, ele não passava de um fantasma rico entre os vivos. O choque havia partido sua alma como gelo se estilhaçando sob um peso excessivo. Naquele dia, algo havia morrido dentro dele, irremediavelmente. Desde então, Adrien vivia recluso, trancado na mansão que comprará para sua família, mas que, privado de risos e vozes, não era nada mais que um mausoléu luxuoso. Ele passava os dias em um escritório escuro com painéis de madeira, sentado atrás de uma mesa grande demais para uma pessoa só, relendo jornais velhos e amassados ou olhando com saudade para as fotografias desbotadas que jaziam sobre a lareira, seu filho ao piano, sua esposa em um vestido de verão, ambos congelados em uma felicidade passada. Ele falava pouco, quase nunca. Dizia-se dele nos poucos círculos que ainda se lembravam dele que ele era frio como pedra, insensível, isolado do mundo, mas a verdade era mais trágica. Ele sangrava em silêncio, um pouco mais a cada dia. Todas as manhãs, pontualmente às 7 horas, uma faxineira entrava pela porta de serviço. Aquela velha porta de metal que só os empregados usavam. O nome dela era Elina, aos 30 e poucos anos, com passos leves. Vestia-se sempre com simplicidade e usava um lenço preto que prendia atrás da cabeça como um gesto ritual. Seus olhos escuros, cheios de uma tristeza contida, evitavam sistematicamente os de Adrien. Ela sabia como se fazer esquecer, e era justamente por isso que era mantida. Ela limpava silenciosamente com meticulosa precisão, como se cada movimento fosse pesado, medido, respeitoso do vazio que reinava naqueles lugares. Ela nunca fazia barulho, nunca deixava rastros. Movia-se pelos corredores como uma sombra benevolente, acariciando os móveis com um pano macio, arrumando as cortinas, esfregando o chão antigo com paciência monástica. Mas o que o Sr. Delval não sabia é que Elina não era apenas uma faxineira. Ela carregava um passado, um mundo inteiro por trás de seus gestos discretos. Nascida longe daqui, em um país onde a guerra havia sepultado sonhos, ela fora um prodígio do piano. Uma criança cujos dedos contavam histórias que as palavras não conseguiam. Sua vida se resumira ao exílio, à perda, às longas filas administrativas e aos biscates. Ela fugiu, sim, mas nunca esqueceu. As mãos dele, embora experiente com vassouras e baldes, manteve a memória do teclado, uma linguagem silenciosa, mas ardente. Ainda vivia dentro dela. E na solidão da mansão, entre duas poeiras apagadas e um espelho polido, esse fogo só pedia para renascer. Elina, silenciosa e retraída, era um tesouro invisível, uma alma escondida nas sombras de um mundo barulhento demais para ouvi-la. E os dedos que ela escondeu sob luvas de limpeza eram capazes de despertar emoções nos próprios mortos. Naquele dia, uma espessa cortina de chuva caiu sobre a mansão, envolvendo o prédio num véu úmido e cinzento que fazia as janelas brilharem como lágrimas congeladas. O estrondo surdo do trovão, o eco distante das gotas batendo no telhado e no jardim, tudo parecia suspender o tempo, isolando ainda mais aquele universo fechado. Adrien, envolvido em uma reunião inesperada de última hora, saiu às pressas da mansão, levando consigo o silêncio pesado e suas lembranças, deixando para trás um vazio palpável. Neste grande silêncio, Elina entrou na vasta sala de estar para tirar o pó, sua figura esguia deslizando suavemente entre os móveis antigos. Seus gestos eram precisos, quase ritualísticos. Cada canto precisava ser limpo, cada superfície livre de supervisão.
Seus olhos de repente se demoraram em um canto quase escondido sob uma espessa camada de veludo vermelho escuro. Uma forma familiar se escondia ali, um piano de cauda, um Steinway preto, imponente e majestoso, mas abandonado, quase esquecido. Como um monumento silencioso a um passado desaparecido. Elina parou, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seu coração batia mais rápido, uma mistura de apreensão e nostalgia. Certificou-se de que estava sozinha, de que as paredes da mansão não a surpreenderiam. Então, com infinita gentileza, levantou o lençol. A madeira polida do piano brilhava fracamente sob a luz cinzenta do céu tempestuoso. Um brilho profundo e escuro, ao mesmo tempo frágil e nobre. Ela colocou as mãos nas teclas, os dedos roçando a madeira fria. Fazia anos que ela não tocava num piano. Desde que fugira de seu país, destroçada pela guerra e pela perda, seu pai, um violinista apaixonado, levado pela violência, seu conservatório, fechado para sempre. Seus sonhos de infância, abandonados como folhas mortas ao vento. E no entanto, ali e agora, seus dedos começaram a se mover sem que ela realmente pensasse nisso. Eles dançaram com uma memória instintiva, encontrando o caminho de volta para uma peça que ela havia composto nas sombras, no silêncio de suas noites perdidas. A música subiu lentamente, tímida a princípio, depois mais segura. Notas lentas e dolorosas, carregadas de pura tristeza. Uma melodia ao mesmo tempo simples e comovente, como um sussurro da própria alma. Esta música preencheu o ambiente, transformando-o. Cada acorde ressoava como um sopro antigo, um aroma de tempos passados, um grito abafado do coração de uma criança. Parecia tocar feridas invisíveis, despertar fantasmas e convidar a compaixão. Sem saber como, Elina se deixou levar, brincando com uma sinceridade que desfazia os nós da sua dor. Ela não era mais a faxineira silenciosa, mas uma artista perdida que reencontrava a voz. O que ela não sabia era que na porta, alguém o estava ouvindo. Adrien Delval ficou ali, imóvel, prendendo a respiração, os olhos brilhando com uma emoção que não lhe escapara durante anos. Ele retornará silenciosamente, atraído por aquela música que reconhecia, pela qual seu coração ansiava há tanto tempo. Cada nota parecia conter toda a sua dor, toda a dor das suas perdas, toda a solidão que ele suportara em silêncio. Era como ouvir o filho falar com ele novamente, como se a criança estivesse se comunicando com ele através da melodia. Quando Elina parou de repente em pânico ao ver o homem que ela pensava estar desaparecido, com o coração batendo forte, ela se levantou rapidamente. Um silêncio pesado caiu. Então a voz de Adrien, profunda e trêmula, finalmente quebrou a tensão. Foi você? Ela baixou a cabeça, envergonhada. Desculpe, senhor, eu não quis dizer. Ele a interrompeu gentilmente, seu olhar era uma mistura de admiração e tristeza. Não se desculpe. Eu ouvi meu filho. Ele tocou com a mesma sinceridade. Um momento suspenso, onde duas almas quebradas se reconheceram no silêncio, na música. Naquele dia, por trás das paredes frias da mansão, uma porta invisível estava entreaberta. O dia seguinte, enquanto o sol se filtrava timidamente pelas pesadas cortinas da sala de estar, Adrien encontrou Elina ao pé da escada, varrendo silenciosamente o piso de parquete. Ele se aproximou lentamente, com o coração batendo mais rápido do que ele imaginara ser possível. Elina, você poderia tocar de novo hoje? Ele perguntou com a voz hesitante, quase frágil. Ela olhou para ele surpresa e então abaixou a cabeça hesitante. A ideia de revelar aquela parte de si mesma mais uma vez enterrada por tanto tempo, a perturbava profundamente. Mas havia tanta expectativa, tanta vulnerabilidade, no olhar de Adrien que ela aceitou gentilmente. Ela voltou para o piano, com os dedos tremendo levemente. Assim que as primeiras notas soaram, um tremor percorreu a sala. Adrien sentou-se na poltrona à sua frente, sem palavras, absorto na música. Dia após dia, esse ritual se consolidou. Todas as manhãs, após terminar suas tarefas, Elina tocava, e Adrien ouvia, às vezes com os olhos fechados, às vezes imóvel, às vezes com lágrimas nos olhos. Aos poucos, a mansão, que nos últimos 5 anos se tornará um mausoléu congelado no tempo, parecia voltar à vida. As paredes pareciam respirar novamente, perfumadas pela música. Os cômodos vazios se enchiam de memórias que não apenas machucavam, mas suavizavam a dor. Através de suas trocas silenciosas, Adrien conheceu Elina. Ela gradualmente lhe confidenciou sua história. Uma criança prodígio em um país devastado pela guerra, ela havia fugido sozinha, cruzado fronteiras, sobrevivido em lares adotivos, abandonando seus sonhos e seu pai violinista. Ela havia guardado essa música como um último elo com seu passado, com sua dignidade.
Aos poucos, ela descobriu o homem por trás da máscara fria, um pai e marido destroçado, consumido pela culpa por não proteger seus entes queridos. Seu silêncio nada mais era do que o peso de uma dor indizível. Através da música que tocava para ele, as peças que compunha em segredo na solidão de seu pequeno apartamento, ela lhe oferecia uma ponte para a luz. Uma a uma, as paredes racharam. Adrien consertou o piano sozinho, limpando cada tecla, lubrificando os mecanismos, restaurando a vida ao instrumento que, como um espelho, agora refletia o renascimento do dono da casa. Ele abriu as janelas, finalmente deixando entrar ar fresco e luz do sol. Ele falou do filho, da esposa, das memórias que guardava enterradas nos bolsos. E uma noite, na penumbra da sala de estar, ele chorou pela primeira vez em 5 anos, enquanto a música de Elina enchia o quarto com uma doçura reconfortante. Então chegou uma noite excepcional. Adrien convidou um velho amigo, o diretor do Conservatório de Música da cidade, um homem de olhar penetrante e memória infalível. Queria apresentá-lo a Elina sem lhe avisar previamente. A ampla sala de estar estava banhada por uma luz fraca, a atmosfera carregada de expectativa. Elina, a princípio trêmula diante daquele homem desconhecido, sentou-se ao piano. Seus dedos roçaram as teclas, e logo a música explodiu, cheia de vida e paixão, como se cada nota contasse a história de uma vida inteira, de todas as feridas, de todas as esperanças. Ao final da nota, um silêncio solene se instalou. O velho a encarou por um longo tempo, com os olhos turvos de emoção. Essa mulher é um gênio. Você tem fogo nas mãos, senhorita, declarou ele com sincera admiração. Adrien se levantou, o rosto tomado por uma nova emoção. Então, anunciou uma decisão que chocou Elina. Vou financiar uma bolsa de estudos em seu nome, para permitir que artistas como você, que saíram das sombras, finalmente brilhem. E quero que você seja o primeiro a receber. Ela balançou a cabeça, recusando a princípio com humildade, o medo de reviver a decepção a acorrentando ao silêncio. Mas Adrien, com os olhos brilhando de lágrimas, insistiu. Você me devolveu a minha humanidade. Deixe-me devolver o seu destino. Era o começo de uma nova vida. Um pacto silencioso entre duas almas feridas, uma jornada compartilhada em direção à luz. 1 ano depois, a grande sala de concertos da capital estava lotada. Todos os assentos ocupados, todas as fileiras preenchidas por uma plateia atenta, pronta para ouvir uma nova estrela da música. A iluminação fraca criava uma atmosfera silenciosa, quase sagrada. Era possível sentir a expectativa suspensa, quase palpável, como uma respiração presa. Nos bastidores, atrás da pesada cortina de veludo vermelho, Adrien permanecia imóvel, com o coração aos pulos. Ele não era mais o homem destruído de outrora, mas aquela noite carregava o peso de um sonho frágil. Ele se lembrou de todas aquelas manhãs em que, nas sombras de uma mansão deserta, ouvira Elina tocar, redescobrindo a vida através de suas notas. Hoje, ela estava ali, pronta para entregar sua música ao mundo. Então uma voz suave e firme anunciou: Elina Delval. A plateia aplaudiu suavemente quando ela fez sua entrada, usando um vestido preto simples, mas elegante. Ela se sentou em frente ao piano de cauda, brilhando sob os holofotes, o mesmo instrumento que havia sido seu primeiro contato, seu confidente silencioso. Respirou fundo e suas mãos tocaram as teclas. O silêncio na sala tornou-se absoluto, um silêncio vibrante de emoção reprimida. A peça que ela interpretou não era apenas uma composição, era uma ode à perda, ao exílio, mas também à resiliência e à esperança. Cada nota parecia contar uma história, a dor de um país dilacerado, a solidão de uma criança sem raízes, a dor de um pai em luto por seus entes queridos e a luz frágil que transparece. Os acordes ora eram suaves, ora poderosos, tocando contrastes como as ondas de um oceano interior. O tempo parecia parar, cada espectador se tornando o guardião de um segredo íntimo, compartilhado por Elina e Adrien. Ao final da peça, aplausos estrondosos irromperam, misturados a soluços abafados. Lágrimas escorriam por vários rostos, outros se levantaram, impressionados com a verdade transmitida pela música. Elina se levantou, curvando a cabeça graciosamente, e então seus olhos procuraram Adrien pelo quarto. Seus olhares se encontraram no camarim, e naquela troca simples e silenciosa, toda a sua história pôde ser lida. Duas almas feridas, unidas pela música, transformadas pelo poder da arte e da compaixão. Após esse triunfo, Elina tornou-se uma pianista renomada, aclamada nos maiores salões, mas nunca abandonou completamente a mansão que fora o berço de seu renascimento. Voltava para lá com frequência, pelo menos uma vez por mês, para tocar na ampla sala de estar com paredes adornadas com pinturas, ou para tomar chá com Adrien, naquele vínculo frágil mas indestrutível.
Adrien, por sua vez, havia encontrado um novo propósito de vida. Juntos criaram uma casa de música para crianças refugiadas, um lugar de acolhimento, partilha e aprendizagem, para oferecer aos outros o que a vida lhes roubara: esperança, uma voz, um futuro. E às vezes, quando a casa estava silenciosa, Elina tocava sozinha na sala de estar da mansão. O piano, antes silencioso, parecia cantar com ela, vibrando ao ritmo de suas emoções. As paredes pareciam respirar, testemunhas silenciosas de uma história de dor transformada em beleza. Pois naquela casa outrora congelada, a vida retornará, plena, intensa, luminosa. E a música, aquela linguagem universal, agora contava uma história que ninguém jamais esqueceria.